Oi, meu nome é Fiamma e vou falar um pouco da minha história. E eu vou contar um pouco antes, até chegar a minha queda antes de Cristo e tudo mais. Eu comecei a ter contato com a igreja em 2007 e nisso foi o início de começar a conhecer Jesus, mas não conhecer de fato Ele. Fiquei na igreja de 2007 até 2009, mais ou menos, e com isso em 2010 eu me afastei. Eu era uma pessoa que fazia coisas na igreja normal, cuidava de pessoas, era da equipe de louvor e tudo mais, mas eu conhecia Jesus apenas não de perto, sabe? Não de se relacionar. Eu achava que conhecia Jesus. Até que em 2010 eu comecei um despertar dentro do meu coração para algo que até então eu não enxergava, que até então eu não achava que existia isso dentro de mim, não achava que era possível isso dentro de mim, sabe? Em 2010 para 2011, eu comecei a me envolver com garotas e com isso me afastar de Deus, sabe? Me afastar daquilo que Deus tinha para mim, me afastar daquilo que Deus me chamava para fazer, da pessoa que Deus me chamava para ser. As coisas aconteceram muito rápido. Acredito que a maioria das pessoas que estão envolvidas nessa área, que acabam tendo algum relacionamento homoafetivo, acabam passando por essas coisas e acontece muito rápido. Quando você vê, você já tá lá vivendo, já tá tendo sentimentos e tudo mais. E comigo não foi tão diferente assim. Eu me envolvi com uma pessoa e tudo mais e vivia algo totalmente, pra mim era estranho, né? Porque não era algo que eu pensava que ia acontecer comigo, não era algo que eu pensava que existia dentro de mim. E com isso eu comecei a me afastar das coisas da igreja, comecei a me afastar de Deus e tudo mais. E só que era algo que eu não enxergava que existia dentro de mim, sabe? Desde criança, desde de bem mais nova, sabe? Só que aconteceram coisas que fizeram despertar, digamos assim, um gatilho para que eu pudesse enxergar que existia dentro de mim um sentimento por pessoas do mesmo sexo, digamos assim. E com isso eu fui me afastando. Me afastei da igreja, me afastei de pessoas e me tornei uma pessoa horrível no sentido não tanto da questão homossexual, mas me tornei uma pessoa que controlava pessoas, me tornei uma pessoa que tinha um caráter horrível e com isso eu fui me defiando a ponto de acordar todos os dias e não querer viver, de acordar todos os dias e realmente querer morrer e querer dar fim à minha vida. O tempo foi passando e na época eu tava andando muito de skate, queria descer uma ladeira e apenas bater minha cabeça e morrer, porque eu não aguentava viver da forma que eu tava vivendo, sabe? Por mais que era algo que me trouxesse um prazer, por mais que fosse algo que alimentasse o meu sentimental, não era algo que me trazia vida, não era algo que me trazia um preenchimento do vazio que existia no meu coração. Desde criança, eu gostava de algumas coisas que as pessoas podem dizer assim, de garotos, né? E eu não tive um contexto familiar muito bom. Meu pai desde sempre bebia, desde sempre não tive uma referência paterna muito boa. Eu odiava meu pai, eu odiava o que ele fazia para nossa família, o que ele causava para nossa família e tudo mais. E com isso eu vejo que essas coisas que aconteceram comigo desde da infância até a minha adolescência, elas desencadearam em mim não sei se eu posso dizer uma repulsa, mas uma autodefesa de me envolver com o sexo masculino, digamos assim. E em 2010 para 2011, eu tive meu primeiro envolvimento. Eu tinha 19 anos, 18 para 19, algo assim. E me afastei de Deus, me afastei das coisas que Ele queria para mim e comecei a viver uma vida onde era um caminho de morte. Eu queria morrer, eu não queria existir. Eu só queria acabar com tudo aquilo que eu estava vivendo. Por mais que eram coisas que me dessem prazer, mas não eram coisas que me trouxessem um alívio para minha alma, sabe? De tudo aquilo que eu tinha passado desde a infância,
até ao momento onde eu comecei a me envolver com garotas. O tempo foi passando e me envolvi com algumas pessoas e minha irmã fala que eu não vivia, sabe, que eu apenas vegetava, e isso é bem real, porque pra mim tudo fazia mais um dia ou não, tudo fazia acordar ou não, tudo fazia sair ali e morrer, porque eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha perspectiva de ser alguém em Deus, eu não tinha perspectiva de ser alguém na vida nem nada, porque realmente eu estava caminhando um caminho de morte, onde eu estava morrendo, e por mais que eu soubesse e visse que eu estava morrendo, eu não fazia nada para que aquilo mudasse, sabe? Até que, quando eu estava no meu segundo relacionamento, dessa forma, foi um relacionamento que foi bem conturbado até. E eu cheguei na minha irmã e conversei com ela, nós conversamos com ela, falei assim, olha, eu tô namorando e tudo mais, e eu não sei quando eu vou terminar, eu não sei se um dia eu vou terminar, mas eu só posso dizer que eu não sei de nada, eu não dou conta. E nesse mesmo dia a pessoa terminou comigo e eu chorei muito porque não era algo que eu esperasse, não era algo que eu achasse que ia acontecer naquele dia, mas aconteceu. E quando acabou, eu parei e pensei, né? Falei assim, cara, acho que agora é a minha chance de respirar e voltar pra Jesus. Porque até então eu pensava assim, cara, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso. E passava um dia, passava uma semana, eu ia fazer de novo. Então, assim, não era algo que eu conseguia manter uma constância de parar e pensar, não vou fazer e não vou fazer e pronto, acabou. Então, quando eu se vi sentar num relacionamento, eu falei assim, não vou pegar isso e eu vou respirar. Como se fosse, você tivesse ali sem respirar e você tivesse alguns segundos para você respirar e dar um alívio, sabe? E nisso, eu falei assim, eu vou voltar pra igreja, vou voltar pra Jesus e vou recomeçar minha vida. Nessa mesma semana, começou a ser falado sobre um encontro que ia ter, um encontro de adoradores, e eu falei assim, velho, eu vou, é minha chance. É minha chance de ter vida, é minha chance de respirar e tudo mais. Eu fui e nesse encontro Deus me quebrou de uma forma assim que eu só chorava, porque, cara, só quem vive uma vida, quem já foi da igreja e luta contra a homossexualidade, sabe, velho, do que eu tô falando, de você viver uma vida e você não tá querendo viver aquilo, mas você não tem forças pra dizer não, velho. Fala assim, não vou viver dessa forma, você não tem forças. E infelizmente a igreja não entende o que a pessoa tá passando, sabe, não entende como se sente e tudo mais, e acaba que a maioria das pessoas não se sentem acolhidas, infelizmente. Então, quando eu fui pra esse encontro, eu senti um alívio, sabe? Era como se Deus tirasse todo o peso das minhas costas e me desse uma vida novamente. Isso foi no início de 2013. Eu terminei o relacionamento em fevereiro. Esse encontro foi na primeira semana de fevereiro, se eu não me engano. E nisso foi como se fosse um gás pra mim voltar e tudo mais. Voltei, comecei a ir pra igreja novamente e fui caminhando. Nesse caminhar de volta, né, não posso dizer que foi algo que foi fácil, não posso dizer que foi algo que eu não tive quedas, porque eu tive várias quedas. Quem tá comigo desde essa época, quem conviveu comigo e me conhece bem, meus amigos, pessoas que eu confio, sabe das quedas que eu tive, sabe dos momentos que eu pensei em jogar tudo pro alto e falar assim, não dá, eu não consigo. E isso, sabe, foi um start de, cara, eu vou respirar agora e eu vou voltar a caminhar. Por mais que lá atrás eu achasse que eu caminhava alguma coisa, eu apenas engateava, sabe? E a partir disso eu comecei a caminhar, a partir disso eu comecei a ver a pessoa que Deus tinha me criado para ser. E as coisas começaram a se aliar.
Um tempo depois, eu tive a oportunidade de perdoar meu pai. Fazia um ano que a gente não se falava, porque a gente tinha um convívio muito ruim e eu odiava meu pai, eu não conseguia ficar no mesmo ambiente com ele. E nisso a gente tinha tido uma briga muito feia e fazia um ano que a gente não se falava. A gente passava na rua, se via, mas não falava um com o outro. Até que eu comecei a sentir uma inquietação, que eu precisava conversar com ele, e ele começou também a sentir essa inquietação. E nisso eu liguei pra ele e falei assim: você pode vir almoçar aqui em casa? Como se fosse hoje, ele fosse almoçar lá em casa amanhã. Só que chegou de madrugada, ele me liga, perguntando se ele podia ir lá em casa. Ele chegou lá em casa morrendo de chorar, me pedindo perdão. Nisso a gente conversou, eu falei tudo que ele causou em mim, tudo que as atitudes dele causou em mim. Eu falei pra ele sobre o relacionamento das meninas e tudo mais, e a gente se perdoou. E eu vejo isso como um grande start na minha vida, porque, cara, quando você não tem um contexto familiar bom, infelizmente causa coisas nas nossas vidas que, quando chega lá na frente, na adolescência, na juventude, a gente não entende. Mas quando a gente se volta essas coisas pra Deus, Deus começa a nos mostrar o que causou tais coisas, sabe? Qual foi a raiz de tais coisas. Então, perdoar o meu pai foi algo que me destravou, me fez começar a caminhar mais um pouco, a dar passos mais firmes, e isso me deu um gás maior. Se eu não me engano, o perdão do meu pai foi 2015 para 2016, algo assim. E a partir disso, a partir de 2013 até hoje, eu tenho caminhado com Cristo, sabe? Passei por vários processos de cura interior, de cura da minha alma mesmo, de cura do meu coração, porque eu precisava ser curada em Deus, eu precisava ser tratada em Deus, e coisas que eu não enxergava, que precisava de uma cura dentro de mim, que precisava de um tratamento dentro de mim, Deus começou a me mostrar. Eu não tô falando da cura gay que as pessoas pregam por aí, eu não tô falando disso, sabe? Eu tô falando de Deus nos mostrar, de Deus ter me mostrado quem eu realmente sou, de Deus ter me dado uma identidade e me feito enxergar que essa identidade que Ele me deu é quem Ele sempre me chamou para ser, é quem Ele sempre tem me falado, sabe? Todos os dias, constantemente. Então, assim, nesse período que eu vivi, sabe, me colocar longe de Deus, eu machuquei muitas pessoas e, infelizmente, velho, quando a gente vive sem perspectiva de vida, quando a gente vive sem ter esperança em nada, a gente não tá nem pra nada, a gente não liga pra nada, então a gente fere pessoas, a gente tem atitudes que não valem nada. Se eu não me preocupava nem com a minha própria vida, sabe? Como eu me preocuparia com a vida do outro? Então nisso eu machuquei muitas pessoas, muitas mesmo, e graças a Deus, algumas pessoas eu já tive a oportunidade de pedir perdão, e algumas pessoas que me machucaram dessa época também já veio até mim e me pediu perdão, e a gente pôde ter um perdão mútuo, sabe? Então, assim, não foi somente o perdão do meu pai que Deus proporcionou, mas Deus proporcionou também o perdão de outras pessoas. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda eu não tive essa abertura, algumas pessoas não querem conversar, não querem ter esse momento, sabe, de liberar perdão e tudo mais. Então, assim, eu peço perdão através desse vídeo. Se eu, em algum momento dessa minha época, que foi uma época desgraçada da minha vida, uma época em que eu fiz muito mal pra mim mesma, pra outras pessoas, eu te peço perdão. E se você quer conversar, ou se você é uma das pessoas que queira conversar, eu também estou livremente pra conversar. E, cara, eu acredito muito que Deus, Ele move as coisas, e Ele moveu meu coração, moveu a minha vida, Ele transformou a minha vida. Hoje, eu sou uma pessoa que ama viver, uma pessoa que ama aquilo que Deus me tornou, sabe? Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei para que Deus me criou. Hoje eu tenho uma identidade vinda de Cristo, sabe? Não uma identidade que eu criei para mim mesmo, não uma identidade que talvez as pessoas
querer se me entregar ou algo do tipo, mas a identidade vinda de Cristo, e isso vale mais do que qualquer outra coisa. Vale mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse imaginar naquela época, se eu tivesse tirado a minha vida, se eu tivesse me entregado às minhas próprias vontades, aos meus próprios desejos, sabe? Eu sempre penso, quem eu seria, velho, se Deus não tivesse me encontrado? Onde eu estaria? Onde realmente eu estaria, sabe? E eu penso que eu não estaria mais aqui porque eu não aguentaria viver mais um ano da forma que eu vivi. Eu não aguentaria viver mais um ano longe de saber quem eu sou, longe de saber para que Deus me criou, sabe? E isso é muito real, é algo que eu vivo todos os dias. Eu não posso dizer que foi fácil essa caminhada toda até aqui, são basicamente 6 anos. É basicamente isso, 6 anos de caminhada, de renúncia diariamente, de abrir mão, às vezes, dos meus pensamentos me bombardeando, abrir mão do que as pessoas diziam sobre mim, do que as pessoas achavam sobre mim, e começar a escutar o que Deus tem pra mim, escutar o que Deus tem preparado pra mim, escutar o que Deus fala que eu sou. E nada do que eu era, nada do que eu fui, sabe, interfere mais na minha vida, porque hoje Deus me transformou em uma pessoa totalmente diferente daquela época. E eu sou muito grata a Deus. Talvez você passe por isso, sabe? Talvez você esteja dentro da igreja e está com esse conflito interno no seu coração, emocional e sexual. E às vezes acha que não tem mais jeito pra você, que você tem que sair e se entregar aos seus desejos, se entregar àquilo que você está sentindo. Ou talvez você saiu e você se entregou aos seus desejos, como eu saí um dia. Mas independente, cara, se você tá dentro, se você tá fora, mano, Deus, ele te ama, e ele quer ter um relacionamento com você, ele quer transformar a sua vida. E a sexualidade vai ser transformada, vai, velho, mas, mano, tem um relacionamento com ele primeiro. Muitas pessoas, às vezes, focam tanto nisso, de pensar, Deus, me transforma a sexualidade e tudo mais, mas talvez o seu maior problema ainda não seja isso, sabe? Talvez seja um perdão pro seu pai ou pro sua mãe que você precisa dar, talvez é um trauma de infância que você precisa ser curado, e isso tudo impede de você chegar naquilo que você tem pedido pra Deus. Talvez isso não seja um grande testemunho, não seja algo tão grandioso assim, mas pra mim é, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do que Deus fez no meu coração e continua fazendo, eu sei o que Deus continua movendo todos os dias na minha vida, e o quanto eu sou grata por isso, sabe? Porque só quem já pensou em morrer e tirar sua própria vida, só quem já esteve distante de Deus e hoje está perto, sabe como que é estar longe e às vezes não conseguir voltar, e às vezes não conseguir ver uma esperança. É fácil? Não é, velho, mas não é pra ninguém, sabe? E a nossa esperança tem que ser Cristo todos os dias, tem que ser Cristo diariamente, e pensar que, mano, beleza, as pessoas julgam sua sexualidade, julgam o seu jeito de ser, as pessoas podem falar o que quiser de você, sabe? O que quiser, mano. Mas o que Deus tem falado da forma que você vive, sabe? O que Deus tem falado no seu coração, o que Deus tem falado através da palavra dele, o que ele tem mostrado pra você da forma que você vive. Infelizmente, a igreja não sabe lidar, velho, mas Cristo, ele sabe. Ele sabe das vezes que você chora por renunciar ou negar sua sexualidade, ele sabe das vezes que você luta, mas acaba caindo, ele sabe todas, velho. E mais do que isso, ele quer estar com você no seu levantar, ele quer estar com você pra te transformar, pra te mudar. Porque assim como ele fez comigo, velho, ele pode fazer com você, sabe? Pra mim, ainda é difícil não falar sobre o que Deus fez na minha vida, mas falar um assunto tão em evidência, porque é algo que tá muito em evidência hoje em dia e infelizmente é um bombardeio da comunidade LGBT e um bombardeio da igreja, e eles acabam se chocando e não conseguem se entender, não conseguem se ajudar. Mas saiba que existem pessoas que sabem como você se sente,
existem pessoas que trilharam, caminharam o mesmo caminho que você está caminhando hoje, e hoje está caminhando um caminho, sabe, em Cristo Jesus, de transformação, um caminho de cura, onde Deus ele quer transformar o seu coração, ele quer mudar a sua mentalidade. E mais uma vez eu falo, não tô falando de cura gay, velho, mas tô falando de transformação em Cristo Jesus. Aquele que nos mostra quem nós somos, aquele que transforma a nossa mente, aquele que pega a pessoa que todo mundo olha e julga, acha que não é ninguém, Deus transforma em alguém, sabe, pra glória dele. Então que tudo aquilo que eu falei aqui, eu não sei que forma vai chegar até as pessoas. Algumas pessoas sabem, outras pessoas não sabem daquilo que eu vivi. Eu não me envergonho do meu passado, porque é passado. Não me envergonho de quem eu fui, porque hoje eu sou outra pessoa. E não se envergonhe também, sabe, de quem você tem sido, porque você pode ser outra pessoa amanhã em Cristo. E tudo aquilo que nós passamos, eu acredito que tudo aquilo que nós passamos, às vezes até longe de Deus, serve de alguma coisa. Talvez você esteja sofrendo e se pergunte por que ou pra que de tudo isso, mas saiba que tudo tem um pra quê, tudo tem um porquê, e através da sua vida Cristo pode transformar outras pessoas, pode levar a cura para outras pessoas. Então, mais uma vez, perdão pelas pessoas que eu machuquei. Obrigado a todos aqueles que estiveram comigo nessa caminhada. Continuem estando comigo. Obrigado especial para a Paloma, que foi uma das primeiras pessoas que eu contei sobre isso e esteve comigo, não me julgou, não me tacou pedra, não me matou, sabe? Ela me mostrou a vida de verdade. Enquanto muitas pessoas, se você se abre para ela sobre essas questões, ela vai te matar mais do que você já tá ali, sabe, no fundo do poço. Mas não, foi uma das pessoas em que me estendeu a mão e me ajudou. Então, muito obrigado por ser uma das primeiras pessoas em que acreditou em mim, que acreditou que Jesus tinha para fazer na minha vida e continua fazendo. Obrigado a todas as pessoas que estão comigo caminhando, por todos aqueles que acreditam na transformação que Cristo fez em mim e continua fazendo, todos aqueles que me estenderam a mão quando eu estava no fundo do poço, todos aqueles que me levantam constantemente, diariamente, as pessoas que realmente acreditam, velho, naquilo que Deus tem feito em mim, naquilo que Cristo tem feito através da minha vida, que acredita no meu ministério, que acredita nas coisas que Deus tem confiado nas minhas mãos. Muito obrigada de verdade, cara. E independente do que você é hoje, independente do que você tenha feito, independente da forma que você vive, velho, se relacione com Jesus. Ele vai te mostrar quem você é, sabe? Talvez se uma pessoa da igreja te falar quem você não acredite. Talvez eu falando pra você quem você não acredite. Mas se você se relaciona com Cristo, velho, você se relacionando com Deus e tendo intimidade com o Espírito Santo, ele vai te mostrar quem você é. E tem uma frase aqui que marca muito meu coração, que fala que um dia eu pensei que eu era algo, sabe? Que eu era alguém, e ainda bem que eu estava errada sobre a pessoa que eu era. Ainda bem que Cristo me mostrou quem eu realmente sou. Ainda bem que Ele me deu uma identidade, sabe? Porque é bem melhor do que eu poderia imaginar. Dessa época, quando eu voltei, Jesus me deu uma música que fala assim: um dia eu matei você dentro de mim pra fugir da dor que é machucar você. Um dia eu matei você dentro de mim pra viver como eu sempre quis. Mas longe de você, fiquei distante de quem eu sou. Sem você dentro de mim, morreu o que era bom. A escuridão reinou, as confusões me dominaram e os medos me consumiram. E o refrão diz: por favor, me mostre quem eu sou. Por favor, acende a sua luz em mim, para que eu possa ver e enxergar tudo aquilo que você sonhou pra mim. Por favor, me mostre quem eu sou. Então, cara, que isso seja o apelo do seu coração, que Cristo te mostre quem você é. Talvez a sua questão não seja homossexualidade, seja outras coisas. Então, peça para Cristo te mostrar quem você é, para aquilo te mostrar para que Ele te criou, sabe? Te mostrar para que Ele te chamou. Deus tem um chamado para sua vida, Deus tem um propósito na sua vida,
e viva pra Ele, viva o que Ele tem pra você, viva aquilo que Ele tem preparado pra você. Não importa como você tem vivido, quem você tem sido, sabe? O que importa é o seu passo que você vai dar de fé, crendo que Deus ele vai transformar a sua vida, crendo que Deus ele vai te mostrar quem você é de verdade. E isso, velho, vale mais que qualquer outra coisa. Isso vale mais do que qualquer outra coisa que nós possamos pensar. O que você pensa sobre você mesmo talvez seja uma mentira. O que as pessoas dizem sobre você mesmo talvez seja uma mentira. Mas o que Deus diz sobre quem você é a verdade. Então escute a voz de Deus, escute aquilo que Ele está te dizendo de quem você é de verdade, sabe? E sempre aquilo que Deus te falar que você vai estar de acordo com a palavra, não vai fugir da palavra dele. Então se você tem ouvido que você é tal coisa, que Deus te criou assim, que você nasceu assim, e isso vai de desacordo com a palavra, velho, é uma mentira, sabe? Deus ele não vai de desacordo com a palavra dele. Então, que em nome de Jesus, que ele venha abrir seus olhos, que ele venha te mostrar quem você é e você venha viver aquilo que ele tem pra sua vida, sabe? Talvez você hoje não tenha mais perspectiva de vida, não tenha mais esperança, mas que em nome de Jesus você venha ter esperança de Cristo em você, você venha ter uma perspectiva de vida e venha se encontrar. Acho que a palavra certa é essa, se encontrar. Quando você se encontrar e você vai entender para que Cristo te criou, você vai entender quem você é. É como se fosse aquela sensação de, cara, é essa pessoa que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. É como se você pensasse assim, eu nasci para viver a vida toda assim, eu nasci para viver fazendo tal coisa. E Cristo vai, te quebra e te mostra, não, eu te criei para isso, eu te criei para você ser assim, eu te criei para ser de tal forma, sabe? Que em nome de Jesus você seja amado, se sinta amado por Deus, que você se sinta amado todos os dias, velho, e que esse amor te transforme e te mostre quem você é diariamente. É isso aí, obrigado pra quem assistiu até o final. Ficou um pouco grande, mas eu precisava falar.